Indisciplina. Salve, estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia e nos aplicativos de podcast através do Anchor. Quem fala é Fernando Konezuki e encosto aqui no Indisciplina para dar continuidade a uma edição que fiz em janeiro. Apresento a vocês a segunda parte da edição Memórias DBA, trazendo aqui no Indisciplina depoimentos de trabalhadores, trabalhadoras que atuaram no programa de Braços Abertos aqui na cidade de São Paulo. Vale lembrar que este programa buscava residencialidade no tratamento de álcool e drogas, junto com outras garantias como alimentação, trabalho e saúde. O corre era todo feito a partir daí. Falo aqui no Indisciplina como integrante do Cursinho Livre da Norte, também desse podcast, e também como trabalhador da saúde mental, da redução de danos e que também integrou o DBA. O nosso objetivo aqui é registrar essas memórias, essas práticas de redução de danos em São Paulo e, quem sabe, inspirar as pessoas a atuarem lá na ponta. Em janeiro, a voz esteve com Adilson, Tice e Augusto, e nessa edição 68, apresentamos as memórias clandestinas de Álvaro e Rafael. Vamos começar com Álvaro. Álvaro atuou no DBA como orientador socioeducativo, como psicólogo no consultório na rua e depois olhou para o DBA como pesquisador. Agora, aqui no Indisciplina, registramos as memórias do Álvaro. Olá a todas e todos, quero agradecer ao convite do podcast Indisciplina, especialmente na figura do Fernando e a Rádio Cantareira, o Cursinho Livre da Norte, para poder narrar um pouco das experiências do programa de Braços Abertos. Bem, eu me chamo Álvaro Belloni Santana, sou psicólogo e tive 3 experiências ao longo desse programa e vou compartilhar um pouco com vocês. O de Braços Abertos é um programa voltado aos usuários de crack que estavam em situação de rua no centro de São Paulo, conhecida como Cracolândia. E uma das apostas era a perspectiva da redução de dano que se construiria, especialmente na aposta de garantir direitos aos usuários, como moradia, alimentação, trabalho e uma maior longitudinalidade na perspectiva do cuidado em saúde, assistência e trabalho, por exemplo, né? Nesse contexto do programa, eu defino que vivenciei 3 grandes experiências em momentos distintos no de Braços Abertos. A primeira foi como orientador socioeducativo em um dos hotéis que ficava na periferia de São Paulo. A segunda foi como psicólogo integrante das equipes de consultório na rua e que nesse momento eu atuei em um hotel no centro de São Paulo. E o terceiro como pesquisador do Instituto de Psicologia da USP, na qual estudo as trajetórias dos beneficiários do programa após o fechamento dos hotéis. Bem, pontualmente, farei alguns registros desses diferentes momentos. Primeiro, como orientador socioeducativo, eu fui um dos primeiros profissionais a ingressar no hotel, um dos primeiros trabalhadores. E, nesse momento, gerou um certo tensionamento com os beneficiários, especialmente porque não tínhamos um vínculo suficientemente bom para as demandas que foram aparecendo naquele momento. Esse início de trabalho teve a exigência de criar esse contato, essa aproximação para entender todas as necessidades dos beneficiários, desde as condições afetivas, os seus momentos de perda, seus projetos de vida, suas vivências de uso de álcool e outras substâncias. De certa forma, vivenciei de maneira muito intensa todas essas exigências do trabalho naquele momento, especialmente pelo fato de ser o primeiro a ingressar num plantão em que era no período da noite e madrugada. No início era somente eu e uma pessoa que se intitulava como porteiro, que já trabalhava no local, para o cuidado de aproximadamente 45 pessoas. E no período noturno, especialmente os conflitos e o uso de substâncias se acentuavam, considerando que não tinha uma rede de apoio nesse momento. Ou mesmo a vivência na comunidade ao longo do dia para organizar, para regular esses encontros e para diluir
também, de certa forma, ou buscar o apoio dos serviços na rede de atenção em saúde ou assistência. Eu lembro de noites que tivemos muitos conflitos entre os beneficiários, casais, famílias, que duravam longas horas. Eram madrugadas intensas de manejos diversos para tentar garantir cuidados possíveis. Às vezes, eu lembro que uma briga inflava de outras famílias e assim exigia-se tudo e mais um pouco dos profissionais para darem algum tipo de cuidado. Era um hotel de perfil que tinham mais famílias. E o principal ponto que mais exigia da equipe era situações de violência doméstica, que, no período da noite, se extinguia as possibilidades de intervenção em rede. E esse era um dos pontos mais delicados que eu testemunhei nesse período do programa. Nesse contexto, outros pontos também eram interessantes, que era ver as etapas possíveis e reais que os beneficiários construíam em direção à autonomia. Eu lembro de uma beneficiária dizendo que agora ela tinha um móvel para guardar suas roupas, um lugar para guardar sua comida, um lugar para dormir, sem se preocupar em sofrer algum tipo de violência. Esse discurso da importância da moradia, eu lembro que era a condição mais presente e reconhecida entre os beneficiários, né? O fato de você poder deitar e ter total segurança em poder descansar e dormir, sem saber que vai sofrer algum tipo de violência. Nesse contexto, eu lembro de outras experiências, como a gente conseguir encaminhar um beneficiário para uma vaga de emprego que foi favorecendo de tal forma que hoje ele está concluindo a sua formação em serviço social. É muito interessante. E trabalha com pessoas em situação de rua. Lembro também de um plantão em que todo o hotel parou, que estava fazendo para acompanhar, ajudar, um momento muito complexo, que foi o parto de uma beneficiária, que estávamos todos tentando dar conta enquanto a ambulância não chegava. Enfim, o bebê nasceu nos braços dos trabalhadores e de alguns beneficiários. Foi uma noite inesquecível. Outro beneficiário que foi muito interessante foi quando ele descobriu o poder da leitura e da poesia. E a sua primeira poesia que ele escreveu enquanto participava de uma assembleia em um CAPS álcool e drogas. Lembro que ele tomou a coragem e pediu a palavra e conseguiu transmitir e sintetizar tudo que ele vivia no De Braços Abertos e no coletivo, num serviço de saúde mental. Dali para frente, a poesia se tornou algo primordial, uma ferramenta de luta na vida dele. E lembro que ele sempre trazia suas poesias para lermos juntos e construirmos novas experiências. Bem, esse é um ponto que eu estou resumindo do primeiro contato com De Braços Abertos, mas eu lembro que nessa primeira passagem eu acompanhei também 3 grandes atos em defesa do programa, que foi o momento em que, ao final das eleições de 2016, o então prefeito João Dória, que já tinha sido eleito, anunciava que iria acabar com o programa, né? Bem, no segundo contexto, na segunda passagem, na verdade, pelo De Braços Abertos, eu estava como psicólogo das equipes de consultório na rua. Então, nesse contexto, a intervenção era alinhar, junto com as outras secretarias e técnicos dos hotéis, ações que voltassem ao cuidado longitudinal dos beneficiários, especialmente na saúde. Uma intervenção muito interessante, e aí já numa resposta à primeira experiência no hotel, era a atividade chamada Chá das Minas, que já era uma intervenção realizada pelas técnicas dos hotéis, que identificaram a necessidade de construir um espaço de segurança, um espaço de acolhimento, de cuidado para discutir as temáticas e urgências ligadas às condições de conflito, violência doméstica, controle dos companheiros, necessidades afetivas, direitos sexuais e reprodutivos, enfim, uma construção da autonomia coletivizada entre as mulheres do hotel, e as equipes de saúde também participavam para poder apoiar e incentivar. Esse era um lugar, nesse segundo contexto, das intervenções que eram mais coletivizadas. E, na medida do possível, a gente buscava ações mais comunitárias e de maior sociabilidade. Eu lembro de ações com temática sobre redução de danos, sessões de debate com cine e pipoca, ações em saúde, discussões sobre direito à moradia.
especialmente com a condição que estava sendo bombardeada das informações na mídia de que os hotéis seriam fechados. E tudo isso considerando o apoio dos profissionais, né? Uma outra experiência foi de um desses beneficiários que também, através da arte, começou com os seus quadros, a gente organizou várias experiências primeiro, uma experiência numa unidade básica, para que ele fizesse a sua primeira exposição, e desde então foram se criadas páginas no Face, no Instagram, e nesses aplicativos, enfim, nas mídias sociais, para que ele pudesse expor suas pinturas e vender, e ele conseguir constituir uma renda e um sentido na sua prática do trabalho, né? E um reconhecimento. E foi muito feito isso com o Fernando, que é quem fez o convite para eu narrar essa experiência, o técnico do hotel, bem como os outros trabalhadores, mas e as equipes de saúde. Uma outra experiência muito importante desse segundo contexto foi que nós tivemos vivências de teatro do oprimido, que era uma das ferramentas que a gente utilizava com as pessoas nos hotéis. E chegou até uma produtora que estava no momento que ela queria apresentar uma peça de dança contemporânea com a temática da população de rua no teatro de containers. E ela convidou, sabendo dessas experiências, convidou as equipes de saúde do hotel para a gente que realizasse umas ações de levar essas pessoas até lá para fazer uma discussão sobre essa peça. Então, conseguimos organizar não só com as equipes de saúde do hotel, mas com diversos hotéis e outros serviços, e conseguimos levar cerca de 90 pessoas que estavam em situação de rua para assistir o espetáculo e, num período da tarde, e poder debater sobre ele. A partir dessa primeira experiência embrionária, o Teatro de Containers e a Companhia Munguzá, que já realizam várias ações na região da Cracolândia, onde o hotel, o teatro está instalado, né, possibilitou que uma vez ao mês o teatro abrisse para realizar espetáculos para todas as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade que estivessem interessados. Essa ação se expandiu para diversos serviços da rede, desde hotéis, consultório na rua, serviços de assistência, inclusive de outras cidades como Barueri, Jandira, serviços de saúde mental da região da Brasilândia. E aqui, falo Brasilândia porque foi o momento que eu deixei o consultório na rua para trabalhar em um CAPS, em um serviço de saúde mental para infância e adolescência. Bem, meu tempo está se acabando, mas esse meu momento de saída, parecido com o primeiro, também foi um momento de iminência do fechamento de alguns hotéis. A vivência de sucateamento, eu lembro que era indescritível, assim, era desorganizadora. E os trabalhadores dos hotéis naquele momento estavam sem apoio, sem condições de ofertar muito cuidado, sem ferramentas para ofertar cuidado. Inclusive chegaram a organizar uma greve como uma denúncia das violências sofridas. Até que pouco tempo depois, o hotel que eu trabalhei foi fechado com a transferência de alguns beneficiários e trabalhadores. Por fim, encerrei meu segundo ciclo no De Braços Abertos. E um terceiro ciclo se refere ao momento atual, presente momento, em que eu estou como um pesquisador ligado ao Instituto de Psicologia da USP e tentei buscar um sentido através da pesquisa para toda essa experiência. Então, considerando que, se no primeiro momento eu fiz parte dos trabalhadores iniciais do programa, depois acompanhei a transição das prefeituras e mudanças do modelo dos programas de braços abertos para a redenção até o fechamento de alguns hotéis, nessa terceira cena, já que a gente falou de teatro, nessa terceira cena eu pesquiso o acompanhamento às trajetórias vividas por esses beneficiários após o fechamento desses hotéis. O que aconteceu com eles, o que vivenciaram com o fechamento dos hotéis e quais foram os seus percursos desde então. É uma tarefa bastante complexa e árdua de encontrá-los, né? Pois temos muitos desafios, tenho encontrado muitos desafios, desde como encontrá-los nesse contexto de pandemia, o contexto de vulnerabilidade, como eles estariam nesse momento. Inclusive a ética de encontrá-los e, depender do contexto, realizar apoios ou intervenções de garantia de direito, que numa condição de vulnerabilidade, a relação de pesquisador e o sujeito que está, às vezes, não em condições necessárias e possíveis para a gente poder fazer uma pesquisa adequada, né? Bem,
Desde então, entrevistei trabalhadores, gestores, profissionais de diversos serviços, até conseguir, por diversos caminhos, encontrar alguns beneficiários. Tenho encontrado diversas formas de organização que eu tenho visto eles desde então, desde o fechamento de alguns hotéis. Mas o que era principal para todos é buscar algum tipo de movimento nesse encontro que garantisse condições de vida, porque desde então muitos estão em situação de rua, dos que eu encontrei, em situação de maior acentuação da sua vulnerabilidade e condições bastante precárias. Num desses encontros já foi articulado, inclusive com o Movimento Nacional da População de Rua, com outro beneficiário, reunião com o vereador Eduardo Suplicy para denunciar irregularidades em equipamentos sociais, inserção desses usuários na rede de cuidado, enfim, uma multiplicidade de intervenções necessárias para a condição da pesquisa. Meu tempo se esgotou, tentei ser sucinto, quero dizer que a experiência do DBA é muito rica para se debater o cenário das políticas públicas voltados aos usuários de substâncias psicoativas, mesmo que com suas contradições, afirmações. Eu acho que a gente tem que olhar para essa experiência de forma a repensar toda essa lógica proibicionista e punitivista dos usuários de drogas. Bem, quero agradecer novamente ao convite, aos ouvintes e dizer que eu estou disponível se necessitarem de algo. Tá bom? Muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso essa fala. Um abraço. Estamos de volta aqui no Indisciplina, nesta edição com a parte 2 das memórias do programa De Braços Abertos. Aqui é Fernando Konezuki, do Cursinho Livre da Norte, e acabamos de escutar o Álvaro. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Indisciplina. E estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos aplicativos de podcast. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017 aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo, principalmente nas quebradas da Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia, e durante a pandemia funcionando à distância. Se você quer conhecer mais sobre a gente, entre no nosso site, o cursinholivredanorte.milharal.org, ou procure a gente no Facebook e Instagram. Aqui é Fernando Konezuki e sou eu quem está pilotando essa edição 68 do Indisciplina, intitulada Memórias DBA Parte 2. Meu objetivo aqui no Indisciplina em 2022 tem sido reunir essas memórias de trabalhadores, de trabalhadoras que passaram por esse programa. Em janeiro, a voz esteve com Adilson, Tice e Augusto. E nessa edição de fevereiro, já ouvimos o Álvaro, que atuou nesse programa de diversas formas e contou aqui pra gente muitas coisas que aconteceram por lá. Nesse esforço de reunir essas memórias clandestinas, que com o tempo são apagadas, agora a voz está com Rafael. Hoje professor da rede pública, Rafael atua no DBA como técnico e gerente de um dos hotéis sociais. Em seu áudio, Rafael fala um pouco da conjuntura política daquele momento do DBA, dos primeiros passos do Hotel Dom Pedro, das dinâmicas do Hotel Impacto, algumas boas histórias e também sobre o adoecimento de trabalhadores. Agora, aqui na Indisciplina, a voz está com Rafael. Salve, salve, Fernando! Salve todas e todos ouvintes do podcast Indisciplina e da Rádio Cantareira. Salve também para todos e todas que estão escutando aí de algum lugar do planeta, em algum momento de suas vidas, nesse período tão conturbado. Bom, eu sou Rafael, sou professor na rede pública da educação básica do estado de São Paulo e trabalhei no projeto de Braços Abertos, o DBA. Antes também trabalhei num projeto com um sentido muito parecido, que é o CEAS 4, que atuava ali na região do CEAGESP. Aí saí desse projeto e fui para Cracolândia, ali no centro, né, o território que é mais falado aí
pelas pessoas. Bom, eu vim aqui para falar um pouco sobre a minha experiência, como foi trabalhar, aí trazer algumas histórias e reflexões. Pensei em começar pelo contexto político, no momento que eu cheguei em 2016, o ano que estava em votação, em processo, estava encaminhado o golpe na Dilma, e o ano que o Haddad, do mesmo partido da Dilma, iria disputar a reeleição de São Paulo. O projeto DBA já existia, foi implementado pelo governo Haddad, ele existia no formato, e aí eles estavam complementando esse formato com a nossa chegada ali já no finalzinho de mandato, já ali num contexto muito específico, onde o pessoal da saúde mental vem com mais intensidade. Já existia muita gente boa, mas aí tem um acréscimo de pessoas, tanto nos cargos para pensar o projeto e para implementar o projeto. Já existiam equipes que trabalhavam, né? Já era um projeto que tinha um diálogo entre secretarias, né? Então a Secretaria do Serviço Social, que trabalhava com equipes dentro dos hotéis ali, cuidando da parte de encaminhar para o trabalho, de documentação e tudo mais. As equipes de saúde, os agentes comunitários que iam nos hotéis, que andavam pelo território, não ficavam fixos, né? Que encaminhava para o CAPS, para o postinho, fazia redução de danos. Pessoal do trabalho, né? Que ali das frentes de trabalho que o programa ofertava. Mas assim, eles moravam no hotel, recebiam alimentação, tinham esses apoios, mas não tinha uma equipe dentro do hotel. E eram hotéis pequenos, antigos ali, próximos ao território, conhecido como Fluxo ali, perto, ali no centro, ali perto da Princesa Isabel, na Helvétia, que hoje ele fica migrando, né, o Fluxo, com as repressões policiais que acontecem quase que cotidianamente por lá. Mas eu chego nesse contexto, 2016, com uma eleição a se disputar, quem lançou esse projeto, e uma grande equipe muito boa, uma ideia muito boa, em um hotel novo para inaugurar, o Hotel Dom Pedro, ali perto, um pouco mais afastado do Fluxo, próximo ao mercado municipal, mas ainda no centrão. E o Hotel Dom Pedro é um hotel de 8 andares, com uma parte de convivência em cima, com capacidade para 100 pessoas, um pouco mais, e um hotel que é inteiramente reformado, entram móveis novos, uma estrutura bem bacana, e vai receber aí esses 100 moradores, né? E eu estou nesse momento de receber esses 100 moradores. Esse momento foi um momento muito intenso, marcante, triste e feliz ao mesmo tempo, mas triste e revoltante. E foi receber as pessoas, acolher as pessoas, e assim, as impressões que ficam é quando as pessoas que estavam morando na rua, ali no Fluxo, chegam e se deparam com coisas que são naturais, normais do nosso cotidiano, uma porta, uma chave, uma janela, um espelho, um chuveiro. Essas pessoas têm reações das mais diversas, como se estivessem encontrando ali um outro mundo que já existiu em suas vidas. E
Isso foi a primeira parte assim mais marcante. Após a acolhida, a gente foi para criar o vínculo, a escutativa e viver aquilo, né? A gente, assim, essa segunda fase aí do projeto de Braços Abertos, ela tem uma especificidade muito interessante, que junto com a Secretaria de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Moradia, que garantia os hotéis, vem a segurança, né, com os mediadores de conflito, que são guardas civis militares, que vão ficar ali no hotel, sem farda, sem arma, convivendo e mediando os conflitos que apareçam mais na ótica da redução de danos. Isso só já era uma coisa muito interessante, complexa, né? Dois grupos que sempre se rivalizaram no mesmo espaço, como que isso ia ser. E ao mesmo tempo que dentro da nossa equipe a gente tinha também coisas que aconteciam, né? A equipe que chega é uma equipe de jovens adultos, das suas mais diversas formações, do campo da área da saúde e da humanas, então cientista social, psicólogo, nutricionista, terapeuta, são várias formações ali se encontrando, isso produz uma riqueza no debate. E também tem as equipes antigas que ficavam nos outros hotéis, que ficavam no território, que conviviam com aquelas pessoas que eles estavam, que vinham trabalhar, e aí com um requinte, com uma particularidade, que é a desigualdade de salário, e a gente chegando ali para a gente tomar conta do que eles sempre fizeram, né? Então esses foram momentos assim, 100 pessoas no hotel de 8 andares, e tudo isso acontecendo além da vida dessas 100 pessoas, que era, né, como que a gente ia construir ali aquela coisa, o vínculo, a escuta, a redução de danos, e a gente foi se inventando e foi vivendo tudo aquilo ali. A gente conseguiu produzir muita coisa, né? A gente conseguiu produzir espaços de convivência, a gente conseguiu produzir redução de dano através do samba, através das assembleias, através da escuta, através do convívio ali diário, de viver. A gente chegava ali no hotel, a gente vivia aquelas horas ali junto, estamos juntos aqui. E aí a gente foi construindo isso, né? Eu lembro de uma história que tinha um rapaz que morava lá, ele tinha uma faca, ele tinha muitas facas. E a gente com os mediadores achavam aquilo ali um absurdo, né? Os mediadores de conflito. E a gente falava que a faca era um instrumento para cozinhar. Enquanto ela não for usada para outra coisa, ela é para cozinhar. Tinha uma cozinha coletiva nesse hotel, um espaço de convivência, assistir TV, um espaço lá fora para secar roupa, para fazer samba, para chorar, para rir, para fazer tudo, né? E aí, uma vez, faltando, sei lá, o turno de 12 horas, faltando 15 minutos para sair, para completar o turno, estourou briga lá na área de convivência, depois do 8º andar, elevador quebrado, o elevador mais estava quebrado que funcionava no hotel. E, sobe lá e vai ver o que tá rolando. Chega lá o cara que tinha as facas, ele tava cozinhando, com as facas todas na mesa. E aí chega um outro cara, e aí eles começam a discutir, e aí começa a confusão e todo mundo. Eu lembro que tinha o mediador subiu com a gente, né? E na hora que ele chega lá, ele olha pra mim, eu vou tomar as facas, não sei o que. Eu falei, a faca até agora não tá sendo usada na briga.
Ele, você tá louco e tal, eles vão se matar aqui e tal. Eu falei, não, deixa eles, vamos conversando, eles resolveram, vamos mediando, né? Estamos aqui para isso. E a briga esquenta, esfria, e eles rodeando, tocando de roda da mesa. E em nenhum momento as facas foram tocar, encostadas por nenhum dos dois. E a gente acaba resolvendo a treta. Enfim, o mediador fala, cara, você é louco, como é que você fala uma coisa dessa e tal, você deixa acontecer, é muita responsabilidade. E eu já colocando a outra, né, falei, cara, a faca, a gente tá aqui é para produzir isso, né, a faca tem que resolver os conflitos na conversa, não é na faca, e a faca é um instrumento de cozinha, se a gente alarma que a faca estava ali, podia ser muito pior e tal. Mas enfim, essa de tantas histórias, de tão pouco tempo que temos aqui, essa é uma história que ficou muito marcante para mim ali no Hotel Dom Pedro. Bom, enfim, depois eu fui para o Hotel Impacto trabalhar de gerente. O Hotel Impacto já era um hotel menor, ele já é mais antigo, do começo do projeto. Então, de gerente eu vejo por um outro lado, né, de uma outra ótica, mas continua ali aquela vivência no hotel, experiências maravilhosas. A gente consegue desenvolver ali jogos de tabuleiro, conversa, plantas, a escuta muito bem trabalhada, o samba continua presente, mas também por estar mais próximo do território, coisas assim, mais ligadas ao território acontecem ali também. E nesses dois olhares, né, de trabalho aí, eu, enfim, aprendi muito. E assim, tem também, né, a relação com os colegas trabalhadores, né, a equipe que a gente trabalhou, a gente teve muitos colegas que adoeceram, tudo aquilo que a gente vivia, a gente não tinha supervisão, né, e a gente vivia coisas muito fortes, 12 horas por dia, e aquilo foi adoecendo também. A gente acabou também, na relação com o trabalhador ali, a gente também tinha bastantes questões acontecendo. Falei que a gente não tinha supervisão. No primeiro momento que eu trabalhei no Parque Dom Pedro, ali no começo, o Lancete, um grande revolucionário da saúde mental, trabalhou com a gente, foi muito, muito rico, muito bom poder ter trabalhado com o Lancete. Ele fez algumas supervisões. O Lancete, ele morre ali nesse processo, que a gente estava aprendendo muito com ele. Ele contava as histórias da saúde mental, as coisas que ele viveu, fugir da ditadura na Argentina e vir aqui construir um partido, construir a redução de danos, a saúde mental no Brasil. E aí também foi um ponto muito forte, assim, muito forte. Em meio a todo esse processo de concretizar o golpe e do Haddad perder a eleição. E aí falei da aprendizagem com o Lancete, mas não teve aprendizagem maior com os moradores, as histórias de vida, tudo, né? A gente às vezes lê na teoria, a gente vê, anda pelo centro, a gente pensa, a gente tem amigos, mas tá ali, vivenciar, conversar, passar datas, passei Natal com eles, chorar junto, rir junto, andar pelo centro junto, conversando, jogando conversa, escutar a história da vida, pensar o mundo que a gente está vivendo,
né, ver junto com eles a notícia. Lá no Dom Pedro a gente viu junto a notícia, as notícias que o Dória ia acabar com o projeto, a gente viu junto o Dória ganhar. O dia que o Dória ganhou foi um dia assim, ninguém se falou naquilo, mas ninguém falou quase nada no hotel, assim, foi uma tristeza que todo mundo sabia que o futuro, né, chegar ali, começar a poder ter um lugar para falar que era sua casa e de repente saber, de novo eu vou perder a minha casa, o que eu posso chamar de casa hoje, né? Então, assim, a gente ia aprendendo com eles essas coisas. Outra história que eu lembro agora, quando eu fui trocar de hotel, no Dom Pedro tinha crianças que moravam lá, e eu tinha vínculo muito forte com uma garotinha. E ela... No dia que eu fui embora, eu abracei, e a gente chorou, e eu falei, mas eu venho aqui te ver. Ela falou, tio, todo mundo que despede de mim fala isso pra mim, e ninguém vem ver, e eu sei que nem é culpa, você vai continuar vivendo sua vida, e eu vou continuar vivendo minha vida aqui, que minha vida é essa. Cara, isso foi assim, você vai aos prantos, bebe pra sei lá o quê, enfim, essas coisas todas que foram acontecendo ali. Bom, meu tempo acabou. É isso, um forte abraço, espero ter contribuído, quero escutar as outras histórias. Enfim, se a gente puder ir pensando junto esse resgate de memória e pensar junto políticas públicas nesse sentido. É nóis. Forte abraço a todos e todas. E estamos de volta com Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Aqui é Fernando Konezuki e acabamos de escutar o áudio do Rafael, parceiro que também atuou no programa de Braços Abertos. E chegamos ao fim dessa edição 68 do Indisciplina, intitulada Memórias DBA Parte 2, trazendo memórias de trabalhadoras e trabalhadores que atuaram no programa de Braços Abertos aqui na cidade de São Paulo. Em março, encostamos com a Parte 3, mais memórias clandestinas de quem esteve no corre deste trampo. Vale lembrar que vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, às 16, com reprise aos domingos, às 22 horas, sintonizando a 87.5 FM da Brasilândia ou através do radiocantareira.org. Estamos nos agregadores de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre educação popular e pedagogia libertária aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo, através do cursinholivredanorte.milharal.org. E de BG tivemos a banda Montana, diretamente da Itália, com o álbum Necessita, lançado em 2021. Esse foi o Indisciplina. Semana que vem, tamo de volta.